Voltamos com nossa aula de língua portuguesa e hoje estamos falando sobre colocação pronominal. Então fica ligado aí porque hoje você aprende muito. Na primeira parte da aula, para poder adentrar no assunto de colocação pronominal, nós estamos revisando os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. E estamos fazendo alguns exercícios, né? Algumas atividades aí para fixar melhor esse conhecimento para a gente. Então, vem comigo e vamos continuar aqui a nossa revisão. Segunda questão ainda falando dos pronomes pessoais, veja só aí. O que é que diz a segunda questão? A segunda questão tem um texto, tá bom? Tem um textozinho aqui que diz assim, acabou. Dizia a mensagem que foi a Mariana. Olha aí, Mariana, foi você que recebeu. Acabou. Dizia a mensagem que Mariana recebeu após 4 anos de namoro. Ela nunca mais... Olha aqui que legal. Ela nunca mais... Opa! De novo, pega a caneta. Isso. Ela nunca mais o viu. Na era da paquera do Tinder, o fim também é virtual. Isso aqui não deixa de ser uma crítica, né, às relações virtuais. Pessoa namorar 4 anos a outra pessoa e depois terminar por mensagem no Tinder, por mensagem no WhatsApp. Que é isso? Vamos lá. No trecho, ela nunca mais o viu. Está aí marcado, destacado o pronome eu e o pronome ó. As palavras em destaque, respectivamente, e eu acho que até já respondi, respectivamente, ela é pronome pessoal do caso reto e retoma Mariana. Quando retoma, você chama o quê? De pronome anafórico, né? Pronome anafórico. Se eu não me engano, logo a gente terá uma aula dessas aqui, tá bom? Anafórico, porque se refere a algo que já foi falado, que foi Mariana. Para não repetir Mariana, Mariana disse ela. Ela nunca mais o viu. Ela é quem? A Mariana. Verdadeiro, né? Letra A, verdadeiro. E o pronome o é pronome oblíquo átono e aponta para o termo namorado, que não aparece no texto, mas pode ser identificado pelo contexto. É aquilo que você chama de endofórico, né? O endofórico, ele está fora do texto, mas você vai entendê-lo pelo contexto, certo? Retoma algo que não foi falado, ó. Não falou aí quem aqui foi o namorado, só diz. Acabou. Dizia a mensagem que Mariana recebeu após 4 anos de namoro. Ela nunca mais ouviu. Na era da paquera no Tinder, o fim também é virtual. É isso? Então, não tem a palavra namorado. Mas o ela nunca mais ouviu, identifica quem? Quem não foi citado, tá bom? Se não aparece citado, nem antes nem depois, então não é nem anafórico e nem é catafórico, é endofórico. Estava do lado de fora do assunto, tá bom? Essa afirmativa é verdadeira? Com certeza, né? Totalmente. Então, vamos logo para a resposta. Letra A, ela quer o quê? As palavras em destaque. Ah, sim, exatamente. Letra B. Ela é pronome pessoal do caso reto e retoma Mariana, sim. E o ó também é pronome pessoal do caso reto. Não, esse ó, ele é um pronome oblíquo. Oblíquo. Por isso aparece o X da questão aqui que está errado. Ela é pronome pessoal do caso reto e retoma Mariana. É verdadeiro. E o ó é um pronome oblíquo tônico. Tônico? Não, o ó não é um pronome oblíquo tônico. Esse ó é um pronome oblíquo átono. Então, também é errada a afirmativa. Letra D, ela é pronome pessoal de tratamento. Já está errado. O tratamento é você, a senhora, senhorita. Então, está errada a afirmativa. Logo, a resposta, letra A, como a gente acabou de analisar. Beleza? Tem mais? Nos páreos de enunciados abaixo listado, indique qual deles se adequa ao padrão formal da linguagem. Considere os conhecimentos acerca dos pronomes oblíquos na função de complementos verbais. Então, ela o ama, ela lhe ama. Eu tenho que marcar o quê? Indique qual deles se adequa ao padrão formal da linguagem. Beleza. Qual é o padrão formal, né? Ou seja, a língua padrão. Ela o ama. Ou ela o ama quer dizer ela ama você. Se eu estiver falando com com ele também, né? Terceira pessoa. Ela o ama. Ela lhe ama. O verbo amar. Considere
a função do complemento. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Então, eu não posso falar ela lhe ama. Ela o ama, está correto, né? E não ela lhe ama. Agradecer-lhe, quem agradece, agradece a alguém, certo? E agradecê-lo, quem agradece, agradece quem? Quem você agradeceu? Agradeci? Eu o agradeci. Agradecê-lo. Apresentar-lhe e apresentá-lo. Obedecê-lo ou versus, eu só não estou entendendo bem esses versos aí. Versus obedecer-lhe. Vamos lá. Aqui os páreos corretos são, o correto somente ela o ama, né? Aquilo que a gente falou, ela o ama, está correto. Agradecer-lhe, aqui o correto é apenas agradecer-lhe, que agradecer é transitivo indireto, então só usa o lhe, não usa o ló. Já o apresentar-lhe ou apresentar-lo. Era para a gente responder, né? Apresentar-lhe ou apresentá-lo. Correto é apresentá-lo. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Obedecê-lo ou obedecer-lhe. Obedecer-lhe, né, gente? Porque o verbo obedecer é transitivo indireto. Então, aqui era importante lembrar nesse exercício que o pronome lhe tem função somente de objeto indireto. Então, toda vez que o verbo é transitivo indireto, você usa lhe, tá bom? Então, era isso. Que eu pensei que fosse para marcar uma correta. Sigamos. Agora, vamos falar de colocação pronominal. A gente já começa com essa tirinha aí, que eu achei bastante interessante, porque traz bem a linguagem do dia a dia, né? Tá uma pessoa entrando em casa, o outro sentado lendo um livro. Veja só, a pessoa lendo um livro já quer dizer que é uma pessoa que tem leitura. Quem tem leitura geralmente tem boa linguagem. Eu falei geralmente, né? Quem tem leitura tem boa linguagem. Aí o cara que entra de boné, despojado, apontando um dedão, diz assim, ó, me diga uma coisa. Ao que está lendo o livro, diga, o correto é diga-me. Sabe por que ele falou isso? Vou dizer. Me diga, você não pode, na língua portuguesa, o pronome oblíquo não pode iniciar uma frase. Você não pode iniciar a frase com pronome oblíquo, entenderam? Por isso que o cidadão lendo o livro disse, o correto é diga-me, diga-me uma coisa. Porque a gente não usa pronome oblíquo iniciando frase. Aí o cara fica assim meio passado e diz, tá, me desculpe. Olha, esse tá aqui é uma oração, certo? A outra oração, me desculpe. De novo, ele trouxe o pronome me para frente do verbo. Quando aí o cara vai e diz, o correto é desculpe-me. E não me desculpe, desculpe-me. Se não tem nenhuma palavra atrativa, não tem um não tem um talvez, não tem um pronome pessoal, não tem nem advérbio nem pronomes, que geralmente são os que atraem. Então, você coloca o me depois do verbo. Por isso que o cidadão continua impassivo lendo o seu livro e diz, o correto é desculpe-me. Aí o cara saiu zangado e diz, dane-se, dane-se. Aí o do livro diz, agora acertou, né? A única hora que ele acertou usar o pronome foi no dane-se, tá bom? Por que que está correto dane-se? Porque se você falar se dane, Zidane é aquele cara do jogo de futebol lá na França, né? Então, dane-se. Se você colocar o se aqui na frente, ele vai iniciar a oração de novo e não pode, tá bom? Então, você tem que usar a ênclise. E, para quem não sabe, ênclise, gente, é regra geral. Bora lá. Eu sempre digo assim para meus alunos, tem dúvida? Bota ênclise, porque ênclise é regra geral. Colocação pronominal, vamos lá. A maior dúvida do falante de língua portuguesa é saber onde colocar o pronome oblíquo átono. Lembrei de um amigo meu. Onde é que eu coloco esse pronome, professora? Então, a maior dúvida é saber onde colocar os pronomes, né? Com relação à posição do verbo. Então, ele não sabe se coloca antes do verbo. Se colocar antes, ele vai estar usando uma próclise, certo? Não sabe se é antes. Não sabe se coloca no meio do verbo. Aí, se é meio, ele usa mesóclise. E ele não sabe se coloca o pronome átono, o pronome oblíquo átono, depois do verbo. Se coloca depois, ele está usando
Enclisi são os pronomes enclíticos ou clíticos, não é isso? Aí vem o Oswald de Andrade, grande poeta do modernismo da primeira geração. Vale saber, antes de você achar que o Oswald de Andrade errou a língua portuguesa, vale saber que os poetas da primeira geração do modernismo, viu? Vocês vão ver isso lá no ensino médio. Os poetas da primeira geração do modernismo, eles estavam se lixando para a gramática. Pelo contrário, eles valorizavam a forma que o brasileiro fala e não que os lusitanos falam. Que são os lusitanos? Os portugueses, né? Então, eles estavam mais preocupados, eles valorizavam mais a forma de falar do brasileiro do que a forma de falar que veio de Portugal e que foi colocado na gramática. Vocês sabem que a gramática da língua portuguesa foi criada de acordo com como os portugueses falam. Só que não é só português que fala hoje a língua portuguesa. Nós temos brasileiros que falam português, São Tomé e Príncipe fala português, Cabo Verde fala português, tem até uma cidade na China, não é isso? Macau, que fala português. Então, é China ou é Índia? Macau. É um desses dois aí, pesquisa no Google, rapidinho. Então, eles sabem pregar bem os pronomes. Por isso que o nome do poema dele é Pronominais, já provocando a questão de onde colocar os pronomes. Tem gente que deixa de falar para não errar o uso dos pronomes. Aí ele começa brincando, né, com a língua portuguesa, padrão. Dê-me um cigarro. Essa aqui é a forma correta, segundo a gramática, tá bom, gente? Dê-me um cigarro, diz a gramática. Olha, ele diz assim, não é a pessoa quem fala. Não é o brasileiro que fala isso, não. Quem fala isso é a gramática. A gramática de quem? A gramática do professor e a gramática do aluno e do mulato sabido, né? O mulato sabido quer dizer que ele quer dizer que os alunos matriculados na escola, a diferença de estudante para aluno é isso, viu, gente? Estudante, ele é estudante, mesmo que não esteja matriculado numa escola. Estuda sozinho, ele já terminou o ensino médio, continua estudando, fazer concurso, fazer vestibular, então ele é estudante. Aluno não, aluno é aquele que está matriculado numa escola. Aí se chama aluno. E nem sempre o aluno é estudante, às vezes ele está matriculado e nem estuda. Nem abre a gramática para estudar, então é só aluno, tá? E o mulato sabido, ele quer dizer com isso o quê? Que o aluno naquele tempo dele lá, o aluno é branco. Os pretinhos, o mulatinho, mulato, olha a expressão mulato. Você sabe que a expressão mulato é uma expressão pejorativa. O que quer dizer pejorativa, professora? Agressiva, tá bom? É uma forma agressiva, depreciativa de se referir aos descendentes de preto. Aí era chamado de mulato, porque da cor da mula, da cor do jegue, da cor do jumento. Entenderam? Então era uma forma depreciativa do branco chamar os mestiços. Nós, brasileiros, somos mestiços e os portugueses chamavam a gente de mulato para depreciar a nossa raça, a nossa miscigenação. Então, ele já usa a palavra também para alertar, para fazer uma crítica, tá? Para criticar as expressões que eram usadas para se referir ao brasileiro. Mas o bom negro tinha essa história, né, gente? Olha, ele é preto, mas ele é gente do bem. Ah, aquele preto ali é um preto do bem, como se preto fosse do mal. Aí algumas exceções são do bem. É outra expressão racista, tá bom? Mas que era muito usado pela sociedade. O bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. A gente não diz, dê-me um cigarro. A gente fala, me dá um cigarro. Quer dizer, se a língua portuguesa, se a gramática da língua portuguesa tivesse sido regida de acordo com a fala do brasileiro e não a fala dos portugueses, não é isso? O correto seria dizer, me dá um cigarro, porque é assim que a gente fala. Me dá isso, me dá aquilo, me diga uma coisa. Ei, me fala uma coisa. A gente sempre coloca o me iniciando as orações, os pronomes iniciando as orações, os átonos. E na gramática é considerado erro iniciar a oração
usando esses pronomes. Por quê? Porque os portugueses já tinham o hábito, a cultura de não usá-los no início da frase. E a gramática da língua portuguesa foi escrita, regida de acordo com a fala dos lusitanos, e nem de todos, tá? Só da elite portuguesa. Por isso que ficou desse jeito aí. Por isso que ele diz, o bom brasileiro, gente, o bom brasileiro diz todo dia, me dá um cigarro, tá bom? É uma crítica aí à questão do uso dos pronomes. Continua. Ainda falando de colocação pronominal, alerta. Vamos ler aqui e aprender um pouco mais. Na sintaxe da língua portuguesa, o termo colocação pronominal diz respeito ao modo como se dispõe os pronomes com relação ao verbo dentro de uma oração, né? Principalmente ao verbo, tá? Saber se é antes, no meio ou depois do verbo. Então, aí você chama de colocação pronominal. Dentre os fatores que determinam a ordem dos pronomes estão a função sintática do pronome na oração, o tempo verbal, o tempo que está empregado o verbo, a regência do verbo, né, se é com, sem preposição, e a ocorrência de advérbios ou de outras palavras que são atrativas, como os pronomes. Em português, distinguem-se os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os quais, em geral, expressam o sujeito da oração, dos pronomes oblíquos, como eu falei na primeira aula, que é o mi, o mim, ti, si, consigo, aqueles que a gente viu todos. Porque esses indicam uma entidade afetada pela ação, por isso que eles vão funcionar como complementos verbais ou complementos nominais. Grande parte da variação na colocação dos pronomes se dá no uso, né, dos pronomes oblíquos. O maior problema que a gente tem do uso pronominal é no caso desses pronomes oblíquos átonos, principalmente. Sobretudo os pronomes átonos, que é o mi, o ti, o si, o o, o a, o li, o nus, o vos. Não possuem acento próprio, né? Eles não têm acento próprio, eles são clíticos. Clíticos quer dizer, eles não têm um lugar certo, tá? É isso que quando eles não possuem acento próprio, não quer dizer que eles são acentuados, quer dizer que eles não têm uma posição definida. A gente não pode chegar aqui e dizer, a gente coloca pronome oblíquo átono sempre depois do verbo. Nem sempre. Às vezes é antes e às vezes é no meio do verbo. Tá bom? Agora, entendam. Quando foi que surgiu essa regra que tanto cai aí nos concursos da vida? Coitada da Mariana estudando. Você acabou de estudar a colocação pronominal, né, Mariana? Se você pegar todo o conteúdo de concursos, você vai lá no conteúdo, lá, colocação pronominal, tá bom? E quando não tem colocação pronominal, tem assim, ó, sintaxe de colocação, que é a mesma coisa de colocação pronominal. Então, essas regras da colocação pronominal surgiram ainda no século XIX. Vejam só. Foi esse gramático chamado Arthur Barreiros, tá bom? Que criou aí as regras da colocação pronominal. E como foi que ele fez essas regras? Ele imitou a pronúncia lusitana, ou seja, como as pessoas falam em Portugal. Ele ficou lá, observou, né? Ele é português também. O Arthur Barreiros só considerou o modo como falam os portugueses. E eles desconsideraram as tendências brasileiras e de outras nações que também falam português, que não é só Portugal, como eu falei. Então, foi o Arthur Barreiros quem fez aí essas regras de colocação. E acreditem, ainda hoje ela é a regra. Se você se prepara para o Enem, vai fazer a prova do Enem, estude colocação pronominal. Não saia colocando os pronomes em lugares errados, tá bom? Porque eles não têm um lugar próprio, são clíticos, né? Clítico quer dizer, eles têm várias posições. Vai depender da ordem, vai depender desses fatores, ó, vai depender da função sintática, vai depender do tempo do verbo, vai depender da regência, da transitoriedade verbal, vai depender da atratividade, das palavras que atraem. Então, tem todos uns quesitos aí, tá bom? Consideraram isso? Entenderam? Bora. Bora lá. Quando você fala de colocação pronominal, o primeiro caso
o primeiro caso de colocação que a gente usa é a ênclise. A ênclise é aquilo que eu chamo de regra geral. Regra geral. Eu sempre falo para os meus alunos, apesar de nem sempre funcionar, tá bom? Regra geral, gente. Ênclise quer dizer que o pronome deve ficar depois do verbo. Nunca se usa, aí por isso que você tem, por isso que eu digo que é regra geral, olha só. Só tem 3 casos em que tu não pode usar ênclise, tá bom? Nesses 3 casos, aí você vai ter que usar próclise ou mesóclise. É fácil. Aí eu digo assim, amores, se você quer aprender colocação pronominal, aprende a ênclise. Onde eu não coloco ênclise, é próclise e mesóclise. Pronto, uma coisa ensina a outra, né? Não? A regra geral é use o pronome depois do verbo. Até o Nino que pinchou um muro, fazendo uma declaração de amor para Nicole, ele acertou na colocação pronominal. Ele disse, amo-te, Nicole. Por que ele disse, amo-te, Nicole? Porque ele não podia dizer, te amo, Nicole. Se ele botar, te amo, Nicole, ele vai estar ferindo a gramática. Porque não podemos iniciar frases com pronome oblíquo. E o te é o pronome oblíquo da segunda pessoa com quem você está falando. Segunda pessoa é com quem você fala. Ele fala com a Nicole. Amo-te, Nicole. Até o Nino, ele foi pinchar e pinchou certo. Ó, pinchou, né, o português correto. Certo? Então, se você tiver alguma dúvida, está escrevendo um texto, está respondendo uma questão, considere sempre o verbo, o pronome depois do verbo, que é a regra geral. Só são 3 casos que tu não vai usar o pronome após o verbo. Primeiro, se o verbo estiver no futuro. Futuro, darei, farei, o marido em casa. Você diz assim para o marido, marido, conserta a torneira. Aí ele diz, tá bom, farei isso amanhã. Esse farei aí nunca vai acontecer, gente. Então, quando o verbo está no futuro, ainda vai acontecer, é um caso que tu não pode colocar ênclise, tá bom? Você não pode dizer, direi-te amanhã, tá errado. Quando está no futuro, toda vez que o verbo está no futuro, você tem que usar mesóclise. Toda vez que o verbo está no futuro, tu usa mesóclise. Darei-te um presente, está errado. Você tem que dizer assim, ó, dar-te-ei um presente. Ao darei. Aí no meio do verbo, aqui você chama de radical. Essa parte aqui você chama de desinência, tá bom? Entre o radical e a desinência do verbo, você coloca o pronome oblíquo. Isso aqui é o que a gente chama de mesóclise. Não diga, darei-te um presente. Não, dar-te-ei um presente. Então, se o verbo tiver no futuro, é obrigação usar mesóclise. Tá bom? Verbo no particípio. Particípio é o ado, né? Ado, edo, ido. Ado, edo, ido. Falado, partido. Não tem edo não, só tem ado e ido. Cantado, ferido. Então, o verbo está no particípio. Não é isso? Ferido-te. Não pode. Tinha-te ferido. Aí sim. Aí você usa próclise. Se o verbo está no particípio, use próclise. Coloque o pronome antes do verbo, né? Tipo, tinha me falado. Pronto. Me falado. Tinha me falado. Ah, ela tinha me falado isso, né? Tinha me falado. E não tinha falado-me a verdade. Não, nesse caso não é ênclise, tá? Se o verbo tiver no particípio, o que é particípio? O verbo termina em ado ou o verbo termina em ido.
falado, partido, tá bom? Então, se tiver no particípio, é um caso de próclise. Ou então, você não usa a ênclise quando a próclise for obrigatória, ou seja, quando aparecerem as famosas palavras atrativas. Palavras atrativas, que são geralmente pronomes, o próprio pronome é atrativo, os pronomes pessoais, principalmente, e advérbios. Apareceu advérbio, apareceu o pronome, então coloca rapidinho o pronome na frente do verbo. Olha, gente, aprendeu, pronto. Para você aprender colocação pronominal, tu só precisa aprender a ênclise. Quer dizer, fora esses 3 casos, tudo é ênclise. Por isso que eu digo que ênclise é regra geral. Certo? Ora, se o verbo não está no futuro, o verbo não está no particípio, e não apareceu antes do verbo nenhum pronome e nenhum advérbio, então eu vou usar a ênclise, eu vou colocar o pronome depois do verbo. Como aconteceu aí no amo-te, Nicole. Não é isso? Por que amo-te, Nicole, e não te amo, Nicole? Por quê? Primeiro, o amo não está no futuro, não é amarei. Agora, amarei-te, Nicole, está errado. Amar-te-ei, Nicole, está certo. No particípio, é amado, né? Tenho amado-te, Nicole. Não, tenho te amado, Nicole. Aí sim, seria próclise. Ou se tivesse uma palavra atrativa. O eu, por exemplo. Bastava a pessoa pinchar o eu na frente do amo. Eu amo-te, Nicole. Está errado. O eu atrai o ti para a frente do verbo. Eu te amo, Nicole. Viu só? Então, esses três casos, tudo é ênclise. Tudo é o pronome depois do verbo. Se eu fosse você, eu parava a aula aqui. Precisaria nem se alongar. Não sei por que demoram tanto. Mas é porque as pessoas têm dificuldade de entender verbo no futuro, verbo no particípio. Então, faz assim. Aprendeu, Mariana? Verbo no futuro, verbo no particípio ou com palavras atrativas. Certo? Aí você não usa ênclise. Sem ser essas 3 opções, você sempre usa ênclise. Beleza? Simbora. Aí tem a tirinha. Olha a tirinha aqui para a gente analisar. Vamos analisar os textos, tá bom? Por isso que eu falei para vocês, a gente aprende aqui dentro dos textos. Abrace-me. Por que ele disse abrace-me? Porque não se inicia a frase com pronome átono. Eu não posso dizer me abrace. Se está começando a frase, você usa ênclise. Ênclise. O uso correto é a ênclise. O que é ênclise? Pronome depois do verbo. Aqui está o verbo. Aqui está o pronome oblíquo. Pronome oblíquo átono. Tá bom? Pronome oblíquo átono fica depois do verbo. Não se inicia frases com pronome átono. Então, abrace-me, beije-me. Agora aqui ele errou. Nunca deixe-me. Esse beije-me está correto. Não pode colocar aqui na frente, porque não se inicia a frase com pronome oblíquo. Mas presta atenção nesse quadro aqui, olha. Quando ele diz nunca deixe-me, olha a palavra nunca. A palavra nunca é um advérbio de tempo, né? De tempo ou de negação. Algumas pessoas usam como negação ou como tempo. Nunca é palavra atrativa. Então ele tem que dizer nunca me deixe e nunca deixe-me, tá bom? Ele acertou a ênclise, mas ele errou aqui no caso. Deveria ser uma próclise. Ele deveria usar a próclise. Ficaria assim, ó, nunca, que é uma palavra negativa, né? Palavra negativa,
Nunca me deixe. Nunca me deixe. Mas ele queria impressionar a gata. Aí chegou falando só ênclise, né? Acho que ele assistiu a minha aula. Aquela aula que eu disse, em caso de dúvida, use ênclise. Porque é regra geral. Só tem 3 casos que tu não usa próclise ou mesóclise. Só tem 3 casos que tu não usa ênclise, né? Acho que ele só assistiu a primeira aula. A segunda aula eu expliquei os casos. Aí ele só assistiu a primeira aula e foi lá. Aí acertou a primeira. Abrace-me. Beije-me. Depois ele disse, nunca deixe-me. Aí ele errou. Porque agora é uma situação obrigatória de próclise, gente. Não é alternativa, eu coloco se quiser. Não, é obrigação. Tá bom? Usou palavra negativa, nunca, não. Advérbios, talvez. Tá bom? Sempre use, sempre essas palavras atraem o pronome para frente do verbo. Aí a mocinha, indignada, cruzou o braço, virou de lado, virou de costas para ele e disse, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Porque ele errou a colocação pronominal. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Aí ele errou, né? Pô, quer dizer, eu acho que ela só queria uma desculpa para dar o fora no cara. Ele acertou 2, errou uma e ela desconsiderou. Sim, tudo bem, mas primeiro vai acertar os pronomes, tá bom? Sem falar que ela usou aqui também o pra. Se ela está exigindo que ele use a língua padrão, ela também deveria ter falado em língua padrão, né? Tudo bem. Mas antes, dá para acertar o pronome? Beleza? Só queria desculpa de dar o fora no rapazinho. Vamos agora, de modo geral, conhecer próclise. Próclise quer dizer pronome antes do verbo, certo? É o local de se colocar o pronome antes de verbo. Primeiro, nunca se usa em início de frase e nunca se coloca depois de vírgula. Tu já aprendeu isso, né? Nunca tu coloca o pronome no início de uma frase e nunca tu coloca o pronome oblíquo antes de uma vírgula. Aliás, depois de uma vírgula. Os casos que mais aparecem são próclise. A gente usa muito próclise, tá bom? Porque próclise é obrigatória com palavras atrativas. Faz hora que eu falo disso, palavras atrativas. Que geralmente são advérbios ou as locuções adverbiais. Professora, eu não me lembro dos advérbios. Advérbio de lugar, lá, ali, acolá. Advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Hoje, hoje. Advérbio de modo, assim. Advérbio de negação, não. Advérbio de afirmação, sim. De dúvida, talvez. Apareceu advérbio, nunca coloque. Aliás, apareceu advérbio, puxa o pronome oblíquo para frente do verbo que você vai acertar. Se na frase apareceu o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, o singular, nós, vós, eles, plural, também traz o pronome para frente do verbo. Ou ainda se você usar alguma conjunção subordinada, geralmente que, quanto, onde, cujo, cuja, orações que subordinam, não é isso? Aliás, conjunções subordinadas. Se também é uma conjunção subordinada. Então, quando aparecer essas conjunções, traz o pronome para frente do verbo. Gente, nesses 3 casos, é obrigatório você colocar o pronome antes do verbo, tá bom? Aí a gente vai de novo para a música do Roberto Carlos, que foi copiada aqui nessa campanha do agasalho. Então, isso você chama de intertextualidade, né? Intertextualidade. É a propaganda dialogando aí com a música do Roberto Carlos. Quero que você é o quê?
Você é um pronome. Você é um pronome pessoal de tratamento. Quero que você me é o quê? Pronome oblíquo átono. Aqueça é o quê? Verbo. Verbo. O pronome oblíquo átono está antes do verbo. Por que que ele veio para frente do verbo? Porque apareceu um pronome. E o pronome atrai o pronome oblíquo para frente do verbo. Esse é um caso de palavra atrativa, esse é um caso obrigatório do uso da próclise. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais. Isso aí, entenderam? Então, por que que o me veio aí para frente do verbo? Porque tem a presença do pronome você. E tá aqui, olha, pronomes atraem o pronome oblíquo átono para frente do verbo. Beleza? Aí é um caso de quê? Próclise. Muito bem, vocês estão indo no meu raciocínio. Bora estudar com os textos, com a tirinha. Vamos no Nick Náusea, eu gosto muito do Nick Náusea, né? É um personagem aí do cartunista argentino, Fernando Gonçalves. Aí nós temos ali um bicho saindo de dentro do livro, sei lá, alguma coisa assim, e o Nick ali espantado. Aí o cara diz assim, que rasga o livro e diz, eu sou o monstro do português. Deveria ter uma exclamação, mas tudo bem. Eu sou o monstro do português. Aí o Nick, morrendo de medo, preto de medo, desmaiando de medo, gritou, me salvem! Por que que o me salvem está escrito em negrito e bem grande? Por quê? Porque é para mostrar que você tem que ler isso aqui como um grito, falando alto. Aqui, ó, ele não está falando alto, está dentro de um balãozinho, todo comportado, né? Você sabe que em tirinhas, todos os textos em tirinhas, eles são escritos só em letras maiúsculas, né? Você sabe que todo texto de tirinha só é escrito em letra maiúscula, tá bom? E quando ele aparece assim, maior que as demais, quer dizer que é para você ler em voz alta, tá? É a sinalização de você ler em voz alta. Me salvem! Olha, gente, o Nick Náusea colocou o me na frente do verbo no início da oração e não pode. Tá lá, nunca inicie oração com pronome oblíquo átono. Não tem essa regra? Aí, o monstro da gramática, o monstro do português, diz assim, ó, olha como ele iniciou a frase. Fala é verbo, fala-se, né? Ele coloca o pronome depois do verbo, usando uma ênclise, porque é a regra. Não se inicia a frase com pronome oblíquo. Não posso falar se fala, é fala-se. Fala-se, salvem-me, salvem-me. E não me salvem, salvem-me. Aí ele foi e xingou o cara. Chamou um palavrão pro rapazinho que já estava até desmaiado. Fala-se, salvem-me, palhaço. Aí olha o nunca dele, ó. Nunca, nunca é palavra atrativa. Chamou-se para frente do verbo. Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. Entenderam? Então, se tu não quer encarar o bicho da gramática, nunca inicie uma oração, nunca inicie uma frase usando o pronome oblíquo. Você sai dessa aula aqui lembrando que não vai mais dizer me dá, me salve, me faça um favor, me diga o que aconteceu, me telefona, né? Não diga me telefona, telefone-me, ajude-me e não me ajuda, ajude-me. Me ajuda é brasileiro falando. Ajude-me é português falando. Então, se você quer falar igual os portugueses, quer falar igual os lusitanos, use os pronomes enclíticos, tá bom? Adequadamente. Só são 3 casos que tu não usa ênclise. Primeiro caso, o verbo está no futuro. Segundo caso, o verbo está no particípio.
Terceiro caso, tem pronomes atrativos, né? Palavras atrativas, pronomes, advérbios. Palavras atrativas trazem, aí sim trazem, porque, por exemplo, o nunca aqui é uma palavra de negação, atrativa. Trouxe o pronome se para frente do verbo, tá bom? Entenderam isso? Simbora. Atenção. Advérbio de negação sempre atraem o pronome para antes do verbo, não só o de negação, viu? Todos os pronomes, todos os advérbios, gente. Abusou advérbio, ele já traz o pronome para frente do verbo. Esse fenômeno de colocar o pronome antes do verbo, você chama de próclise, tá bom? Por isso que tá errado, ó. Olha o não, que é um advérbio de negação. Não faça-me rir. Tá errado, tá bom? Não faça-me rir. O correto é não me faça rir. O não chamou o pronome para frente do verbo. Então, nada de não faça-me rir. É não me faça rir. Nada de nunca esconda-me as coisas. Pessoa falando bonito. Olha, nunca esconda-me as coisas. Não, tia. O nunca é uma palavra atrativa, ela é de negação, então ela chama o me para frente do verbo. Nunca me esconda as coisas. O ainda, né? Nem o advérbio, ainda é a conjunção. Ainda sinto-me abalado. Olha, essa conjunção também chama o me para frente do verbo. Então, nada de dizer, ainda sinto-me abalado. Você diz assim, ó, ainda me sinto abalado, tá bom? Me sinto. As pessoas têm dúvida, né? Eita, eu vou escrever como? Ainda sinto-me abalado ou ainda me sinto abalado? Eita, mas me sinto gera uma palavra, mas é o correto. Tá bom? O correto é, usou palavras atrativas, não, nunca, ainda, mesmo, assim, desse modo, desse jeito, qualquer palavra atrativa, puxa o pronome oblíquo para frente do verbo. Ou seja, usa próclise. E ainda temos a mesóclise. Mesóclise, que é uma das formas pronominais mais usada aí pelo nosso ex-presidente Michel Temer, não é isso? O cara é o rei das mesóclises. O nosso grande escritor Machado de Assis também o era. Olha o verbo, olha como eu usei também o era. Eu botei o o, que é o pronome oblíquo, na frente do verbo era, porque eu usei a palavra também, que é uma conjunção, e ela puxa o pronome para frente do verbo. Pronome no meio do verbo. Mesóclise quer dizer pronome no meio, naquele lugar que eu coloquei para vocês. Lembra que tem o radical, aí tem a desinência. Radical e desinência. Bem no meio, você coloca o pronome oblíquo átono, tá bom? Isso aqui que você chama de mesóclise. Olha aqui o dar-te-ei, ó. Dar-te-ei um presente. Você não vai dizer darei-te um presente. Por que que você não pode dizer darei-te? Porque o verbo está no futuro. Verbo no futuro, você vai ter que usar a mesóclise. Verbo no futuro, você usa mesóclise, tá bem? Também não posso dizer assim, te darei. É assim que a gente diz. É assim que brasileiro fala. Te darei um presente. Não é assim que o brasileiro fala? Te darei um presente. Por que que não é o te? Porque pronomes oblíquos não iniciam frases. Então, qual é o correto? Dar, radical do verbo, te, pronome oblíquo, ei, desinência verbal. Logo, uso de quê? Mesóclise. Radical, pronome, mais desinência. Dar, não lhe darei a verdade. Dir-lhe-ei a verdade. Dir-lhe-ei a verdade que a nossa aula acabou, mas daqui a pouco a gente faz uma revisão sobre os conteúdos dessa semana. Não percam nossa revisão daqui a pouco, tá bom? E aqui foi só a primeira parte do uso da colocação pronominal. Na próxima quinta-feira, a gente faz a parte 2. Então, até lá.